Estoque de sangue está em nível crítico em hemocentros pelo país e você vai ver também. Vendas do comércio crescem em fevereiro e emplacam segunda alta seguida. A ANEEL prevê aumento médio de 21% nas contas de luz em 2022. Suspeito de ataque no metrô de Nova York é detido pela polícia. Sem comida e munição, mais de 1.000 fuzileiros navais da Ucrânia se rendem em Mariupol. Tecnologia renovável pode ajudar a Alemanha a afastar o país da dependência de combustíveis russos. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E a pandemia de Covid levou à redução na frequência de doações aos bancos de sangue. O estoque está crítico em vários estados do país. Informações das secretarias de saúde dos hemocentros do país indicaram que a escassez de sangue em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, Pernambuco, Maranhão, Espírito Santo, Amapá, Acre, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Os dados da época apontavam estabilidade em Alagoas, Santa Catarina e no Distrito Federal. De acordo com o Ministério da Saúde, o sangue AB negativo é o que tem menor quantidade de bolsas armazenadas. Já o sangue A positivo tem a maior disponibilidade, com mais de 8.000 bolsas disponíveis. O impacto mais significativo nos estoques foi registrado em 2020, por conta da disseminação do coronavírus. Para frear a doença e possibilitar a doação de maneira segura, os postos de coleta adotaram protocolos ainda mais rígidos de higienização, com medidas de prevenção definidas pelo Ministério da Saúde em parceria com as redes estaduais. Em São Paulo, a Fundação ProSangue, que é vinculada à Secretaria de Saúde do Estado, indica que os tipos sanguíneos O negativo, O positivo, B negativo e B positivo têm estoque para menos de um dia. Já os tipos A positivo, A negativo e AB negativo têm quantidade suficiente para atender apenas a demanda de um dia. A Fundação alerta que há risco de falta de sangue para atender pacientes internados ou que dependem regularmente de transfusões. Por isso, a ProSangue apela para que a população faça doações nos próximos dias. Uma única doação de sangue pode beneficiar até 4 pessoas. O Hemocentro está recebendo doações em 2 postos na capital paulista e em 4 na Grande São Paulo, em Osasco, Barueri, Guarulhos e Carapicuíba. Há uma programação especial de horários de atendimento durante os feriados. Endereços, agendamento de doações e demais informações podem ser obtidas no site da ProSangue. E a OMS determinou que a Covid-19 continua sendo uma pandemia de saúde pública internacional. O relaxamento das medidas de diminuição do contágio por alguns países membros preocupam os especialistas. A OMS reforçou que a meta de vacinar 70% da população de todos os países do mundo até julho foi mantida. Um estudo pela Universidade de Oxford reforçou que 64 países já cumpriram a meta até o momento e o Brasil está entre eles. E 2 novas subvariantes da Omicron foram descobertas na África do Sul. A Organização Mundial da Saúde disse que está acompanhando sua disseminação pelo mundo. As 2 novas subvariantes da Omicron, BA.4 e BA.5, foram descobertas pelo grupo de pesquisa do cientista brasileiro Túlio de Oliveira, do Centro Epidemic Response and Innovation na África do Sul. A Organização Mundial da Saúde confirmou que as subvariantes foram encontradas na África do Sul, Botsuana, Bélgica, Alemanha, Dinamarca e Reino Unido. A OMS informou que monitora as linhagens genéticas e acompanha sua disseminação pelo mundo. Segundo o pesquisador, não há motivo para alarme, já que não houve grande aumento de casos, internações ou mortes. O brasileiro também foi o responsável pela descoberta da linhagem original da Omicron BA.1, em novembro do ano passado.
As novas subvariantes resultaram em surtos de Covid-19, localizados em partes da Europa e Ásia. E a Pfizer anunciou que pode ter uma vacina focada na Omicron ainda em 2022 e trabalha no desenvolvimento de um imunizante que proteja contra a Covid por um ano. Segundo a farmacêutica, o desafio é garantir que uma vacina possa ser amplamente eficaz contra várias cepas. Segundo o diretor-presidente da farmacêutica, a versão atualizada, que tem como alvo a variante Omicron, deve ser apresentada até outubro nos Estados Unidos. E mudando de assunto, a Agência Nacional de Energia Elétrica propôs um aumento de mais de 50% nas bandeiras tarifárias. Os reajustes ainda podem ser alterados durante consulta pública, que deve ser aberta nesta quinta-feira. A proposta da diretoria da ANEEL é de aumentos superiores a 50% nos valores das bandeiras tarifárias amarela e vermelha 1. A taxa adicional é cobrada nas contas de luz quando a geração de energia elétrica está mais cara no país, causada em geral quando há falta de chuvas e o acionamento de usinas térmicas. Pela proposta apresentada, o valor da bandeira tarifária amarela passaria por um aumento de 56%. De R$ 1,87 a cada 100 kW para R$ 2,92. Já o patamar mais caro da bandeira, a vermelha 2, teria uma redução de 1,7%, passando de R$ 9,49 a cada 100 kWh para R$ 9,33. Essas mudanças podem valer já para esse ano, mas a proposta ainda pode sofrer alterações durante a consulta pública. As contribuições sobre o tema podem ser enviadas pela população até o dia 4 de maio. O aumento proposto pela agência reguladora acontece logo após o anúncio do fim da cobrança da bandeira escassez hídrica, que estava em vigor desde setembro de 2021. Devido às chuvas nos últimos meses, o governo decidiu antecipar o fim do patamar mais caro e acionar bandeira verde, sem custo adicional a partir deste sábado. O operador nacional do sistema elétrico indicou que a bandeira verde deve ser mantida até dezembro. E enquanto a ANEEL quer aumentar ainda mais a tarifa de energia elétrica, os brasileiros pagam cerca de 12 bilhões de reais por mês em tributos na conta de luz. Os dados são da Abrace. O levantamento apontou uma alta de 47% no valor dessas taxas e encargos ao longo dos últimos 4 anos. O custo da energia no Brasil em relação à renda per capita é o segundo maior do mundo, atrás somente da Colômbia, entre 33 países pesquisados. Ou seja, dentro do orçamento das famílias, o gasto com energia pesa mais para os brasileiros do que para consumidores que vivem em economias com renda mais alta, como Estados Unidos e Canadá, e até mesmo entre aqueles que moram em países emergentes como Chile e Turquia. E as vendas do comércio cresceram em fevereiro. Essa é a segunda alta seguida do setor varejista. O volume de vendas do comércio varejista saltou 1,1% em fevereiro. De acordo com o IBGE, o segundo resultado positivo veio seguido da alta de 0,8% verificada em janeiro. Com a variação apresentada pela pesquisa mensal do comércio, o setor figura 1,2% acima do patamar pré-pandemia. No acumulado dos últimos 12 meses, o segmento cresceu 1,7%. As taxas positivas aparecem em 6 das 8 atividades pesquisadas pelo indicador. O setor de livros, jornais, revistas e papelaria cresceu com a retomada do ensino presencial. O mercado de livros didáticos tinha sido bastante afetado pela pandemia, com o ensino online e a migração do material impresso para o meio digital. Mesmo com altas menores, os maiores impactos do comércio no mês vieram de combustíveis e lubrificantes, móveis e eletrodomésticos, tecidos, vestuário e calçados também avançaram em fevereiro. Outros artigos de uso pessoal e doméstico e hipersupermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo.
O IBGE ressalta que os indicadores de volume de vendas seguem impactados pela inflação dos alimentos. Por outro lado, o volume de vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria recuou, depois de 3 altas seguidas. Já o ramo de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação apresentou estabilidade. Veja a seguir. Sem comida e munição, mais de 1.000 fuzileiros navais da Ucrânia se rendem em Mariupol. E ainda, tecnologia renovável pode ajudar a Alemanha a afastar o país da dependência de combustíveis russos. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos. E olha só, o setor de serviços recuou novamente em fevereiro. Essa é a segunda queda seguida do segmento. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. O recuo no setor de serviços no mês de fevereiro foi de 0,2%. As perdas nos 2 primeiros meses do ano somam 1,3%, segundo dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mesmo assim, o segmento ainda está acima do nível pré-pandemia, ou seja, está 5,4% acima do nível de fevereiro de 2020, que foi o último mês sem as medidas restritivas adotadas para conter o avanço da Covid-19. Das 5 atividades investigadas, 2 foram decisivas para esse novo resultado negativo em fevereiro. A primeira delas foi o serviço de informação e comunicação, que caiu 1,2% no mês, e o ramo de outros serviços, que caiu 0,9%. No ano passado, o avanço do setor de serviços e da indústria contribuiu para o crescimento de 4,6% da economia brasileira. E é importante lembrar que o setor de serviços representa 70% do Produto Interno Bruto brasileiro. E agora vamos direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira do estado do Rio com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. Aqui no Rio, continuamos cobrindo o julgamento da ex-deputada Flor de Lis e dos filhos dela pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo. Após 21 horas de julgamento, o Tribunal do Júri de Niterói absolveu Carlos Ubiraci Francisco da Silva, um dos filhos afetivos da ex-deputada Flor de Lis, pela morte do pastor Anderson do Carmo. Apesar da absolvição pelo homicídio, ele foi condenado por associação criminosa. Os outros 3 réus, Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico da cantora, Marcos Siqueira Costa, ex-policial militar, e Andréa Santos Maia, mulher do ex-PM, foram condenados por uso de documento falso e por associação criminosa armada. Esse documento usado por eles era uma carta forjada a fim de inocentar a ex-deputada. Outros 5 réus devem ser julgados no dia 9 de maio. Flor de Lis dos Santos Souza, denunciada como a mandante da execução, 2 filhos adotivos, André Luiz de Oliveira e Marzi Teixeira da Silva, e Rayane dos Santos e Simone dos Santos, ambas familiares da ex-deputada. E nesta semana, os passageiros do BRT tomaram um grande susto. 3 ônibus articulados pegaram fogo. A Mob Rio, empresa criada pela Prefeitura para administrar o sistema BRT, abriu uma sindicância para investigar se os 3 incêndios foram criminosos. Na manhã de segunda-feira, o primeiro incêndio aconteceu perto da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no corredor Transoeste. O motorista conseguiu abrir as portas e os passageiros saíram sem se ferir. O segundo aconteceu no terminal do Galeão, na Ilha do Governador. Um ônibus sofreu um problema na injeção eletrônica do motor e, segundo a Mob Rio, foi o que causou o princípio do incêndio. O extintor do veículo não funcionou, mas o motorista conseguiu apagar as chamas usando um extintor do Aeroporto Internacional Tom Jobim.
E o terceiro ocorreu no período da tarde. Um ônibus do BRT Transcarioca pegou fogo e interditou o trânsito na Avenida Ministro Edgar Romero, em Madureira, na zona norte do Rio. O veículo foi totalmente destruído. Os bombeiros foram chamados por volta das 5h30 da tarde, mas a calha do BRT só foi liberada por volta da meia-noite. Não houve feridos em nenhum dos episódios e, mais uma vez, a Prefeitura marcou para hoje a licitação para a compra de 390 novos ônibus articulados para o sistema, tendo em vista que, no mês passado, nenhuma empresa se interessou pela licitação. Juliana, eu volto amanhã com mais destaques do Rio de Janeiro. É com você. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. E de volta a São Paulo, o presidente da Assembleia Legislativa disse hoje que o deputado Arthur Duval vai ser penalizado com o maior rigor pela casa. Ontem, a Comissão de Ética da Alesp aprovou por unanimidade o pedido de cassação do mandato de Arthur Duval por quebra de decoro parlamentar, após áudios machistas sobre refugiadas ucranianas terem vazado no início de março. Após a votação no Conselho de Ética, o caso passará por 5 sessões da Comissão de Constituição e Justiça e o passo seguinte será a votação no plenário. A perda de mandato só ocorrerá, de fato, se a maioria dos 94 deputados estaduais votarem a favor do projeto. E o dólar fechou em alta nesta quarta-feira, depois que novos dados sobre a inflação nos Estados Unidos reforçaram a perspectiva de que os juros por lá podem subir mais rapidamente. A moeda norte-americana avançou 0,26%, cotada a R$ 4,68 na venda. E olha só, ainda nos Estados Unidos, a polícia de Nova York prendeu nesta quarta-feira o suspeito do ataque em um vagão de metrô lotado no Brooklyn na manhã de ontem. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas, dos quais 10 por bala. De acordo com a mídia americana, Frank James, de 62 anos, foi visto por 2 policiais em uma rua de Manhattan e levado sob custódia. Na terça, fotos do suspeito foram divulgadas e o homem tratado como pessoa de interesse. E falando sobre a guerra, a Rússia anunciou a rendição de uma tropa de elite da Ucrânia em Mariupol e está perto de conquistar a cidade portuária crucial na guerra de Vladimir Putin, que foi chamada de genocida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Enquanto isso, autoridades ucranianas anunciaram que há mais de 1.000 corpos de soldados russos somente nos necrotérios de uma cidade no leste do país. O dia começou com uma notícia de rendição em massa. Segundo o Ministério da Defesa russo, 1.026 soldados ucranianos se renderam em Mariupol, incluindo 162 oficiais e 47 mulheres. De acordo com o porta-voz, os soldados pertencem à 36ª Brigada de Fuzileiros Navais, a mesma que teria postado uma mensagem dramática dias atrás. Os militares haviam informado no Facebook que se preparavam para a última batalha e que as tropas estavam sem água, comida ou munição. O porta-voz russo informou ainda que 150 soldados estavam feridos e foram levados para um hospital de Mariupol. As autoridades regionais do sudeste da Ucrânia afirmaram que pelo menos 20.000 pessoas morreram em Mariupol, bombardeada há mais de 40 dias. O prefeito da cidade informou esta manhã que há 100.000 pessoas pedindo para serem retiradas do local. Estão em abrigos subterrâneos, passando muitas necessidades. A vice-primeira-ministra disse que a situação segue muito perigosa e acusou a Rússia de violar o cessar-fogo temporário. A prefeitura da cidade de Dnipro disse que há mais de 1.500 corpos de soldados russos somente nos necrotérios da cidade industrial no leste da Ucrânia. A autoridade ressaltou que, apesar do conflito, os militares russos tinham mães e mereciam ser levados de volta para suas famílias. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, depois de anunciar a prisão do oligarca russo Viktor Medvedchuk,
o aliado mais próximo de Putin na Ucrânia, propôs a sua libertação à Rússia, em troca dos soldados ucranianos capturados pelas forças russas. Enquanto isso, o presidente americano Joe Biden acusou o colega russo Vladimir Putin de cometer um genocídio na Ucrânia. É a primeira vez que o democrata usa esta palavra para falar sobre a situação do país invadido por Moscou. Yes, I called it genocide because it became clearer and clearer. Sim, eu chamei de genocida porque ficou cada vez mais claro que Putin está tentando acabar com a ideia de até mesmo ser um ucraniano. E as evidências estão aumentando. Literally the horrible things that the Russians have done in Ukraine. And we're going to only learn more and more about the devastation. And we'll let the lawyers decide internationally whether or not it qualifies. But it sure seems that way to me. Biden lançou a acusação contra Putin pela primeira vez durante um discurso sobre o aumento dos preços do gás que dispararam no país. E antes de encerrar, olha só, uma empresa alemã vai colocar em funcionamento em maio uma usina de energia solar flutuante que foi construída em um lago de uma pedreira. A tecnologia renovável é de instalação rápida e pode ajudar a afastar o país dos combustíveis fósseis russos. A empresa responsável pelo projeto disse que a usina solar, que é de propriedade familiar, fica na cidade de Haltern am See, no oeste da Alemanha. Ela será capaz de fornecer 3 megawatts de energia, o equivalente a uma turbina eólica terrestre tradicional. A planta, com 5.800 placas agrupadas em 360 módulos flutuantes, entrará em operação em maio. O lançamento vai ocorrer enquanto a Alemanha luta para encontrar fontes alternativas de energia e eliminar gradualmente sua dependência do petróleo e gás russos após a invasão da Ucrânia por Moscou. O chefe de gerenciamento de produtos da empresa disse que a Alemanha poderia abrigar cerca de 20 gigawatts de energia solar na água. Wir sehen jetzt hier den gerade im Bau befindlichen Solarpark hier. É uma verdadeira inovação na Alemanha. E na Holanda, muitas usinas já foram implementadas dessa maneira. São mais de 200 megawatts. Mas atualmente estamos construindo a maior usina solar flutuante da Alemanha. Os painéis flutuantes usarão um espaço que estava ocioso em uma mineradora em uma região densamente povoada. Com a captação da fonte de energia renovável, haverá economia de 1.100 toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano em comparação com a mesma quantidade de energia produzida a partir de combustíveis fósseis. A usina pode dar uma grande contribuição para a transição de energia neutra em terra, porque aqui um lago que anteriormente era usado para a extração de cascalho está sendo convertido em uma usina de energia renovável. A empresa do ramo energético planeja colocar em operação 1 gigawatt de capacidade renovável ainda este ano. Os negócios da companhia se concentram em energia eólica e também organiza acordos de compra de energia limpa para empresas multinacionais. Com isso, o lucro saltou 26% em 2021, representando 135 milhões de euros, o equivalente a mais de 689 milhões de reais. Analisamos de perto o potencial de usinas solares flutuantes na Alemanha e acredito que este é apenas o começo de uma grande implementação de usinas de energia renovável em superfícies aquáticas. Só na Alemanha, em lagos sem nenhum uso, até 20 gigawatts de energia solar podem ser gerados. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e uma ótima noite para você.